Quem traz informações para a gente sobre isso, sobre o papel da alimentação na prevenção do combate à anemia durante a gestação, é o nutrólogo Roberto Navarro. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor. Obrigado, Tamara. Bom dia. Obrigado e bom dia a todos que nos assistem. Muito obrigada pela presença. E, primeiramente, doutor, fale um pouquinho sobre a principal causa da anemia durante a gestação. Tá. A anemia é muito frequente, realmente, na gestação, né? Existem duas situações, a gestante que já inicia a sua gestação já anêmica, né, e isso poderia ser evitado com uma consulta prévia, né, antes se fazia o que a gente chamava de exames pré-nupciais, né, isso não se faz mais, é quando a mulher ia casar, procurava o teu médico de confiança ou seu ginecologista e ele pedia uma bateria de exames para ver se ela iniciaria uma gestação adequadamente. E existe anemia desencadeada durante a gestação também. Quanto mais precoce detectar, melhor. Se tiver previamente anêmica, já iniciar um tratamento não só alimentar, às vezes medicamentoso com suplementos de ferro. Isso é indicado também. Nossa, na maioria das vezes, na maioria das doutor? vezes. É rotineiro. Os obstetras geralmente prescrevem já de antemão um suplemento, principalmente antes da gestação, se tiver anêmica. Durante a gestação, se sugere suplementar a partir já do segundo trimestre. Por quê? Existe uma demanda muito grande no corpo da mulher durante a gestação. Ela vai formar um bebê, né? Então vão se multiplicar em células e o útero vai desenvolver, a quantidade de sangue que vai nutrir o feto tem que ser maior. Então existe realmente uma demanda. Então é improvável que uma gestante não se torne, em algum momento da sua gestação, incapaz de produzir a quantidade adequada de ferro. Lógico que a alimentação é fundamental e com a alimentação se consegue equilibrar isso. Até o primeiro trimestre, a partir do segundo trimestre é rotineiro a suplementação de ferro. Doutor? Só a alimentação, infelizmente, não consegue suprir a demanda. Então, já para a medicina é padrão, se suplementa a partir do segundo trimestre. Que interessante. E essa questão do suplemento, a mulher, a gestante, ela deve levar muito a sério, porque durante a gestação mesmo, né, se percebe algumas reações no corpo da mulher, muitas vezes o cabelo fica um pouco mais fraco, muitas vezes ela sente um pouco mais de tontura. Isso são reações por falta, muitas vezes, dos nutrientes necessários, doutor? Sim, exatamente. O ferro, o glóbulo vermelho leva o oxigênio para todas as nossas células. O oxigênio é a matéria-prima fundamental, né, da energia, além do alimento, além da glicose. Na gestação, existe uma diluição do sangue, o volume de líquido circulando na corrente circulatória da gestante aumenta. E isso faz com que, proporcionalmente, se diminua a quantidade de glóbulos vermelhos que estão chegando aos tecidos. A pouca oxigenação pode dar queda de pressão pode abaixar, cabelo pode cair, fadiga, cansaço, sensação de indisposição e sem contar os prejuízos no próprio feto. A falta de ferro necessária para gerar a quantidade de ferro se baixa na gestação, o feto provavelmente vai se nascer um bebê de baixo peso, a mortalidade na hora do nascimento ou pós-nascimento, no primeiro mês de vida do bebê, fica comprometida. E isso pode ser perfeitamente evitado apenas com bom acompanhamento médico, uma alimentação e uma suplementação adequada. Falando desse caso, doutor, nós temos aqui o dado de que cerca de 90% dos casos de anemia ocorrem devido à baixa ingestão de alimentos ricos em ferro. Então, seguir as orientações do seu especialista é fundamental nessa fase. Agora, durante a gestação, de que maneira a anemia ela pode, então, prejudicar a gestação, né? Você citou, doutor, e como saber quais os alimentos, então, que são ricos em ferro, quais alimentos que podem ser combinados, que não eliminarão aquele ferro do organismo, que tem essa também? Explica um pouquinho pra gente. Então, vamos lá. A fonte de ferro mais facilmente absorvida pelo nosso intestino é de origem animal. Então, a fonte principal de ferro é a carne vermelha, as carnes de um modo geral, principalmente a carne vermelha, mas as aves também, os peixes também carregam um pouquinho de ferro. De origem animal também existe a gema do ovo, que também tem uma quantidade razoável de ferro. Se a gestante não gosta de carne, não tem uma digestão adequada, ela pode usar o caldo da carne, pode cozinhar na panela, aquele caldinho da carne que se desprende, também tem bastante ferro, mas a principal fonte é animal,
porque a absorção é de quase 90% do que a gente ingere. O ferro presente nos vegetais, os vegetais são ricos em ferro, os vegetais verdes escuros, o brócolis, a couve, a rúcula, o melaço da cana também tem bastante ferro, as oleaginosas têm um pouquinho de ferro. É um ferro onde a absorção não é de 100%, chega a 10%, 15%. Do que tem no vegetal, só 10% a 15% absorve. Nossa. Então, mas é uma fonte interessante. Uma salada com bastante vegetal verde escuro, com brócolis. E para potencializar essa absorção do ferro, de origem vegetal, a vitamina C ajuda muito. Que bom. Então, se você conseguir, durante a sua refeição, ingerir chupar uma laranja, ou temperar a salada com limão, ou comer uma fatia de abacaxi pós-refeição, a absorção do ferro de origem vegetal aumenta muito. E, por outro lado, o cálcio, ele que prejudica, doutor? Exatamente, eu ia comentar. O cálcio, ele diminui a absorção do ferro. Então, não é interessante, pelo menos meia hora, 1 hora antes de uma refeição que contenha ferro e 1 hora depois, nesse intervalo, 1 hora antes, 1 hora depois, não ingerir alimentos com cálcio, para a gestante que precisa absorver mais ferro. Certo. E para quem é anêmico, embora não esteja gestante, leite, queijo, iogurte. O iogurte é um alimento saudável, mas se for ingerir um alimento com ferro, espera um pouquinho para não haver essa competição na absorção. Né? Certo. E sempre uma alimentação equilibrada, não é isso, doutor? Muito cuidado com os fast foods, com os industrializados. Sem dúvida. A gestante precisa de, além do ferro, outros nutrientes. Claro. A vitamina A também. A prevalência de deficiência na gestante, o campeão é o ferro. É quase que epidêmico isso. E a vitamina A também. E outros nutrientes. Mas isso, se bem acompanhado, com seu obstetra, com teu médico, com uma alimentação balanceada, fica resolvido. Agora, doutor, uma última questão. E muitas mulheres, até mesmo depois de ganharem neném, elas continuam tomando suas vitaminas. Muitos especialistas falam, não, enquanto você estiver amamentando, você ainda precisa da vitamina de ferro. Por que isso acontece? A demanda de outros nutrientes vai existir até a lactação. Então, quando a mãe está amamentando, existe um aporte muito maior de nutrientes que vão para o leite materno e a nutriz, né, a mulher que amamenta, tem que repor. Então, se suplementa com vitaminas, de preferência antes da gestação, quando a gestante tem a chance de fazer exames prévios. Com certeza. E você já corrige a anemia. A demanda de ferro para nós, em média, é de 15 miligramas dia, não gestante. Tá? Mulheres e homens de um modo geral. Gestante? A gestante dobra para 30 miligramas. E se ela tiver anêmica, ela aumenta para 60 a 120 miligramas. Isso não se consegue só com alimento. Imagina. Tem que ser a suplementação. Então, antes, se possível, durante e até a lactação, a suplementação é importante. Tá certo. Nossa, quantas informações importantes para você que está em casa. Qualquer dúvida que você tenha, a gente pode sim encaminhar. Você que está em casa, quer ainda outras informações sobre essa questão dos alimentos para a nossa saúde e de toda a família, você manda para a gente, vidaplena@boavontade.com. Doutor Roberto, para as famílias que estão em casa, o seu contato também, por favor? Eu tenho um site que diz mais ou menos muitas informações interessantes, muitas orientações, que é www.robertonavarro.com.br.